Dia 5 de janeiro de 1967, às 14 horas da tarde, nascia na cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, a Igreja Metodista Wesleyana. Analisando a história, fatos, fotos, documentos, depoimentos, conseguimos identificar elementos que culminaram no surgimento desta denominação. 4 elementos internos fizeram com que fosse corroborada a decisão de criar-se um grupo para trazer uma mensagem diferenciada a respeito do seu legado. Muito bem. Os 4 elementos internos que a igreja vai ter para surgir no dia 5 de janeiro vai ser, primeiro, a proliferação do pentecostalismo brasileiro. O pentecostalismo foi algo que atingiu a nação de cheio. Segundo John Preston, o pentecostalismo tem 3 ondas, né? São 3 ondas que... Bom, ele classifica essa onda de pentecostalismo, de renovação dos anos 60. Aí nós temos o Ernesto Nini, nós temos o Jones, nós temos a renovação carismática, nós temos a renovação presbiteriana, batista, consequentemente a metodista pela wesleyana e posteriormente pela igreja metodista renovada. Esse período da aproximação, da proliferação pentecostal, traz também aos líderes desse movimento wesleyano uma chance de uma renovação no quadro espiritual da igreja. O segundo fator interno que elencou a decisão destes homens e mulheres também na época foi a questão da quebra litúrgica. Não havia mais aquele protocolo, aquele liturgia escrita, como se fosse uma missa. Agora havia liberdade para uma pregação mais expositiva e algo mais, os cânticos mais elaborados, mais ecléticos, no sentido de ser menos tradicional. Aí havia a proliferação dos corinhos. Essa quebra litúrgica também contribuiu para, uma liberdade maior de fazer a obra de Deus. O terceiro elemento, que também é um elemento interessante nisso aí, foi a questão do sobrenatural. ênfase ao batismo com o Espírito Santo, a cura divina, revelações. A igreja passou agora por um avivamento, um despertamento, inclusive 2 documentos que são fatores importantes nessa decisão também, é a carta do culto, a questão do culto que o bispo Natanael faz no 11º Concílio de Nova Friburgo, e também o documento do despertamento religioso. Essas cartas impulsionaram o movimento. O último elemento dessa fase da implantação da Igreja Metodista Wesleyana é a questão da expansão da mensagem da santidade, mas uma mensagem mais efusiva na questão da santidade. O batismo com o Espírito Santo também contribuiu nesse ponto, mas esse 4º ponto seria a busca da santidade e a proliferação, ou a propagação missionária, ou seja, o movimento missionário maior. Esses elementos trouxeram a este grupo bases para começar a iniciar a Igreja Metodista Wesleyana. Numa outra sessão, vou falar sobre como foi o trâmite dessa questão, as 2 cartas que foram feitas por um grupo e posteriormente pelo bispo de Jessé, em separado. É interessante tudo isso, mas, por enquanto, vamos ficar com os elementos que fizeram com que surgisse a Igreja Metodista Wesleyana. Vamos comemorar esse tempo, um tempo de renovo. Como eu falei, não podemos ver o passado a partir de agora e julgar. Temos que ver o passado no seu passado e julgar a partir dele. Porque motivações não se entendem muitas vezes, mas a história assim nos conta. 4 elementos externos, todos eles legítimos, para o nascimento de uma obra que hoje conquista o Brasil e o mundo inteiro com a mensagem pura, santa e genuína do Evangelho. Deus abençoe. Até a próxima sessão sobre nossa história, nosso legado.